Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Boa noite, Itanhaém. Como é que vocês estão, gente? Belezinha? Joia? Fernando Ribeiro falando. Tudo bom? Peço desculpas aqui pelo excesso de roupa, mas agora são 2h20 da madrugada e parece que a Elsa do Frozen resolveu vir passar uns tempos aqui em São Paulo, então tá frio pra caramba. Maravilha, gente. O motivo de eu estar trocando ideia com vocês agora é acerca de uma postagem que eu vi recentemente. E certos padrões comportamentais do governo ou de pessoas ligadas a ele me chamaram muito a atenção. Itanhaém, já não é de hoje, eu até comentei isso nos vídeos atrás, tem uma política interessante com relação aos membros do governo. Quando nós vemos hoje nos noticiários, nas mídias sociais, escândalos políticos envolvendo altos figurões da cúpula política brasileira, nós temos posturas das mais variadas, mas a postura que predomina tem que mostrar mesmo, tem que esculachar mesmo, tem que falar mesmo, entendeu? E eu, nesse ponto, concordo em gênero, número e grau. Eu acho que tem que se falar, sim, tem que se esculachar, sim, tem que forçar o político a vir a público se explicar. Porque o dia que a população brasileira parar de tratar político como Deus, como divindade, como celebridade, tá? As coisas vão começar a mudar de figura. O camarada vai pensar 2, 3 vezes antes de chegar num congresso, num senado, numa Câmara dos Deputados e fazer besteira. Só que em Itanhaém é coisa um pouquinho diferente. Pouquinho como? Vamos lá que eu vou explicar. Quando você fala de processos, tá, envolvendo figurões, a coisa muda. A coisa muda e muda feio, muda de forma gritante. Muda de que maneira? Ai, não pode falar dele, ai, não, por favor, não toque, é de porcelana. Tem que se falar da mesma maneira. Por que eu comecei dessa maneira? Por que eu comecei o vídeo já falando dessa forma? Eu vi um post, tá, publicado no Face, acerca de uma denúncia que foi protocolada há um ano e pouco atrás, do escândalo da Itaprev. Tá? Para quem não sabe, foi uma funcionária pública, tá, que denunciou, tá, uma irregularidade do Itaprev. E o Ministério Público acatou essa decisão e isso está correndo hoje, tanto que inclusive corre em segredo de justiça, o que eu, minha opinião pessoal, acho inaceitável, porque na minha opinião tudo que diz respeito a dinheiro público é público e portanto tem que ser público. Eu acho que qualquer pessoa tem que ter acesso, porque é seu dinheiro, meu dinheiro, dinheiro do vizinho, enfim, whatever. É dinheiro de todos. Mas tudo bem. O judiciário decidiu que poderia ser segredo de justiça, então beleza. E o post trazia uma questão interessante, fazia uma pergunta. E agora, Marco Aurélio? O que você tem a dizer sobre isso? Eu teci um comentário, comentei como sempre faço, tá? E foi engraçado porque surgiu gente me criticando porque eu estava fazendo isso, sabe? Surgiu gente falando um monte de coisa do tipo, você está até caluniando, dizendo que eu caluniei. Colocaram até a leizinha lá da calúnia, difamação, como se eu não conhecesse, mas beleza, enfim, whatever. Cara, em momento algum
quando você cobra esse tipo de explicação, você está caluniando. Tá? Cobrar explicação é um direito de todos. E o seu Marco Aurélio, como chefe do executivo, ele tem a obrigação de vir a público dar esclarecimento. Ele tem que vir falar. Porque a partir do momento que um órgão sério, competente, como o Ministério Público, acata uma denúncia, é porque existem indícios físicos, indícios palpáveis, indícios concretos de que houve uma irregularidade. Assim foi com o caso do Itaprev, que está rolando até agora. Assim foi também com o caso da Câmara. Lembra aquele lance lá do Caculé? A empresa parece que tinha parente dele, entendeu? Com o senhor Thiago Cervantes, que é o presidente da Câmara. E isso veio a público, foi noticiado na tribuna. O caso do Itaprev foi noticiado na tribuna. Tá? Portanto, não há nenhuma violação legal aí. Entendeu? E assim também como foi o caso de um outro presidente da Câmara, que foi condenado em todas as instâncias, tá? Porque desviou dinheiro da Câmara Municipal para comprar cigarro, enfim, comprar a penca de coisa que não tinha nada a ver com o mandato. Inclusive, na entrevista, ele disse que tinha outros vereadores envolvidos. Eu lembro que ele comentou isso, que ele ia cobrar dos outros vereadores também, da época. Inclusive, eu ficaria muito feliz em saber quem eram os outros vereadores, porque aí pelo menos divide a carga, né? Não fica caindo só nas costas dele. Hoje esse cara atua no governo, é secretário do governo, o que é um fato que me deixa meio pesaroso, porque você colocar um cara condenado por desvio de recursos da Câmara Municipal para atuar numa secretaria, para lidar com recursos de uma determinada secretaria, tá bom, tudo bem, a gente pode começar também nessa brincadeira a colocar o casal Nardoni para cuidar do Conselho Tutelar, né? Ou a Suzane von Richthofen para cuidar da terceira idade. Bom, mas enfim. Certos detalhes em Itanhaém me deixam preocupados. Eu acho que a população de Itanhaém precisa ter mais coragem, não só para reivindicar, mas também para cobrar desses caras uma explicação. Vamos colocar um exemplo clássico. Vou me inserir nesse processo. Eu sou o prefeito. Tá? Virei prefeito de Itanhaém. Oh, que beleza. Fernando Ribeiro, prefeito. E aí surge o caso do Itaprev. Tá? Durante a minha gestão como prefeito fictício, surge o escândalo do Itaprev. Qual é o meu papel como prefeito? Qual é o meu papel? Eu sou o chefe do executivo. Aquilo é responsabilidade minha. Oh, mas alguém pode ter feito isso, o prefeito não sabia. Coitadinho. Coitadinho é uma pinóia. Se não tem competência para escolher um cara adequado para aquilo, então, meu filho, vai segurar a bucha do mesmo jeito. Qual é o meu papel como prefeito numa situação dessa? O que eu faria? O que eu, Fernando Ribeiro, faria? Viria a público. Como em países desenvolvidos isso acontece. Eu não sei porque que Itanhaém tem que ser diferente do resto do mundo. Viria a público. Olha, gente, houve realmente um problema. Essa funcionária achou irregularidades. As irregularidades estão sendo julgadas. Tá? E realmente houve. Eu vou descobrir quem é o responsável por isso. Esse responsável será punido dentro do rigor da lei. Tá? E a parte que me couber, paciência, eu vou ter que arcar com isso e fim de papo. Ah, mas seu prefeito, o senhor pode dar detalhes do processo? Não, olha, meu amigo, infelizmente detalhes do processo eu não posso dar, porque o processo está correndo em segredo de justiça. Então, judicialmente falando, eu não posso dar detalhes. Tá? Eu apresentar detalhes aqui de um processo que corre em segredo de justiça, aí sim é incorrer num crime. Então, eu achei interessante porque exigiram isso. Apresenta fatos, apresenta dados, apresenta formas concretas. Só que o processo corre em segredo de justiça. Então, se você apresenta um fato concreto,
Aí sim você incorre num crime. Tá? Então assim, desculpa aí, cara, a pegadinha do malandro não funcionou. Tá? Não funciona. Mas qual que é o papel do meu papel? Seria isso. Seria chegar e explicar para a população o que aconteceu. Infelizmente eu escolhi mal a pessoa, cometi um erro, escolhi mal a pessoa, o Ministério Público vai apurar, o responsável será punido e ponto final. Mas não! O que acontece? Não pode falar. Não pode falar. Sabe, tenta encobrir. Sabe, tenta mascarar. E aí tenta inverter o jogo. Como se nós que estivéssemos denunciando, que estivéssemos comentando, fôssemos os vilões da história. Porque vocês estão tentando ludibriar a opinião pública. Itanhaém está passando por um momento que eu acho lindo. Eu estou amando o que está acontecendo em Itanhaém. Pela primeira vez em Itanhaém, eu estou vendo a população reivindicar, cobrar. E tem que ser cobrado. Eu não estou falando nisso só porque eu não estou no governo. Amanhã, depois, eu me coloco nessa posição. E na boa, não existe nada mais vilipendiado em Itanhaém do que o funcionalismo público. Vocês já foram no arquivo municipal? Vocês já viram as condições subhumanas que os coitados dos funcionários do arquivo são submetidos? Vocês já foram no bloco 3 da prefeitura? Vão até lá, deem uma olhada nas fichas. Deem uma olhada. Ficha de 1800 em Guaraná com rolha. Não tem ventilação aquelas salas. Pessoal da divisão do cadastro imobiliário que fica lá atrás ficava num forno. Eu falo isso com conhecimento de causa porque eu fui da divisão de cadastro imobiliário. Seu Douglas Luiz Rodrigues, é pra você que eu tô falando isso. Tá? Enquanto você fica aí com fiofó no conforto, o restante da galera quase morre sufocado ali, mas tudo bem. Mas tudo bem, não tem problema nenhum. E isso não é calúnia, tá? Isso não é calúnia. É reivindicação. A grande verdade é uma só, senhores. Nunca a população de Itanhaém se manifestou tanto quanto agora. E isso preocupa. Isso assusta. Itanhaém, continuem dessa forma. Outra coisa, uma coisa que eu achei interessantíssima. Quando começou o post, eu vi o comentário de uma pessoa que ela disse o seguinte: engraçado, é só aparecer época de eleição que aparecem as denúncias. E aí, mais pra frente, eu expliquei que essa denúncia já era uma denúncia que vinha rolando há muito tempo. E aí, outra pessoa chega e fala: mas tá vendo, vocês estão buscando coisa lá do passado. Então, quer dizer, o próprio pessoal do governo começa a cair em contradição consigo mesmo. Se você denuncia agora é porque é época de campanha. Se a denúncia já é antiga, é que você está buscando coisa do fundo do baú. Ou seja, não é para denunciar. Não é para falar. Desculpa, não vai calar nossa boca. Não vai calar a minha boca. Fiquem à vontade para me ameaçar. Eu não estou nem aí. Eu amo a minha cidade e vou defendê-la de quem quer que seja. De quem quer que seja. Respeito todo mundo? Sem dúvida, respeito. Tenho amigos meus que são da situação e eu sempre os respeitei. Da mesma forma que eles também sempre me respeitaram. Mas não confunda respeito com omissão. Não confunda respeito com silêncio. E principalmente não confundam respeito com conivência. Tá? Era isso que eu tinha para falar, galera. Um abração. Tudo de bom para vocês, tá?